Muito bom dia, tá no ar o Refil dessa sexta-feira, dia 23 de janeiro de 2026. Sextou, e eu espero que você tenha tido uma semana excelente, que os seus objetivos tenham sido realizados e que agora você possa finalmente descansar. Mas não sem antes encher a cachola de conteúdo, porque o Refil tá aqui para te deixar cheio de assunto. E os assuntos de hoje, para começar, a gente fala sobre pesquisadores que encontraram o registro artístico mais antigo da humanidade. Atualizou, hein? Esse daqui foi feito há 68 mil anos. E já já a gente vai falar sobre exatamente o que era e aonde tá. Depois eu vou falar sobre o Will Bank, esse banco que faliu, que pertencia ao Banco Master, com toda essa polêmica. Mas eu vou jogar outra ótica nesse assunto. Eu vou te contar o que acontece com os influenciadores que fazem propaganda para essas empresas na hora que o negócio vai pro saco. A gente também vai falar sobre outra trend das redes sociais. Essa daí, 2026, é o novo 2016. Você deve ter visto na sua timeline, né? Pois é, essa trend levantou uns debates bem interessantes que a gente vai falar por aqui. E depois dos assuntos, não desliga não, tá? Porque eu quero te contar sobre um livro que eu tô lendo. Ganhei de presente do meu amigo Marcos Piangers e tô achando interessante a ponto de querer dividir com vocês. Mas primeiro, deixa eu fazer o refil do meu café. Muito bem, vamos embora porque é sexta-feira, né? A gente já fez o que tinha que fazer, quem se organizou e agora é só chegar, sorrir pro chefe e correr pro abraço. Mas é claro, a gente segue com o refil em dia pra acumular cada vez mais conhecimento. O meu propósito, eu descobri recentemente qual é. Tá todo mundo falando em propósito, né? Eu acho que o Pablo Marçal deu uma estragada nessa palavra, mas é uma palavra verdadeira, né? Pô, propósito é a razão pela qual você faz as coisas. E deixa eu te falar, tá? Se tu tá preocupado que tu não achou o teu ainda, tu não vai achar. É porque propósito não é uma coisa que nasce com você, é algo que você constrói através do tempo. E o meu propósito mora na comunicação, mais especificamente em transmitir assuntos do mundo complexos com leveza e com profundidade. E foi para isso que eu criei o Refil, para falar das coisas que eu gosto e que são importantes você saber, para ser uma pessoa mais interessante. Vamos começar falando de arqueologia, de descoberta, porque pesquisadores descobriram na ilha de Sulawesi, que fica na Indonésia, eu acho, né? Onde é que é isso aqui? Deixa eu ver. Exatamente, na Indonésia. Descobriram lá nessa ilhazinha aí o exemplo mais antigo de arte já identificado no mundo. É um estêncil de mão, feito há pelo menos 67.800 anos. Ele foi encontrado dentro de uma caverna lá, uma caverna de calcário, né? Chamada Liang Metanduno. Estêncil de mão é uma técnica bastante simples. Talvez você não conheça pelo nome, mas você já viu por aí, né? Sei lá, na televisão. Eu nunca vi ao vivo, né? Mas o cara apoiou a mão, né, na parede de rocha ali e soprou uma cor ao redor, deixando a mão impressa, né? Na verdade, a mão ficou a pedra e ao redor dos dedos ali ficou aquela cor ali, aquele vermelho ali, né? Essas imagens estão bem preservadas. Pra quem tem 68 mil anos, né? Se você botar aí no Google, você certamente vai ver e vai achar interessante, assim como eu achei. Só que tem uma coisa mais legal ainda, porque assim, elas estão, essa mão que tá impressa ali na pedra, ela tá com os dedos bem finos, bem alongados, né? Que indica que a pessoa esticou bem a mão ali. Então, assim, isso demonstra que há uma intenção estética, não é um gesto aleatório. Foi uma impressão bem feita, com os dedos posicionados de maneira a parecerem bem largos. Legal isso, né, cara? Essa datação de 68 mil anos só é possível por causa da análise de crostas minerais que são formadas sobre a pintura ao longo do tempo, né? Então, esse estudo aí que foi publicado na Nature consegue empurrar a origem conhecida da arte humana para muito antes do que se imaginava. Porque assim, por muito tempo, e até essa descoberta acontecer, se pensou que a arte sofisticada, essa feita com intenção de ser arte, né, tinha surgido na Europa, naquelas cavernas da França, da Espanha, né?
Só que agora a gente ganhou 30 mil anos a mais de arte. Porque essa que foi encontrada na Indonésia tem 30 mil anos a mais do que aquelas encontradas na Europa, na França e na Espanha, né? Isso é muito interessante porque muitas dessas pesquisas arqueológicas se concentraram na Europa, no hemisfério norte, né? Só depois foi se explorar a África, a Ásia e tal. Então, puxa vida, se hoje, em 2026, a gente tá descobrindo que a arte mais antiga do mundo tá na Indonésia, então, puxa, quanta coisa ainda tem pra gente saber, né? E além da parte da legalzice artística e de expressão humana, né? Esse achado também ajuda a entender a chegada dos primeiros humanos à Austrália. Olha que conexão aleatória. Porque assim, se já tinha arte dessa maneira complexa em Sulawesi há quase 68 mil anos, que é uma região praticamente na porta da Oceania, né? Cresce a chance de que os humanos modernos tenham chegado à Austrália muito antes do consenso tradicional. Cara, eu acho essas artes rupestres aí incríveis, tá? Porque, cara, é o afloramento da necessidade humana. Porque, assim, naquele tempo, os caras ocupavam o seu dia, sei lá, com coisas totalmente direcionadas à sobrevivência. Eles caçavam, né? Eles exploravam, eles protegiam as suas comunidades. Agora, quem começou a encontrar tempo pra pintar as paredes com as mãos, puxa vida, velho. Eu não sei se é porque eu sou dessa galera, né? Da galera da arte. Mas eu acho que isso traduz como a gente, às vezes, precisa se expressar criativamente pra se sentir vivo. Assim como precisa sobreviver caçando e protegendo os outros lá e fazendo lança com pedra polida, né? Acho legal pra caramba. É um tipo de viagem que eu gostaria muito de fazer. Agora em março, eu vou fazer uma viagem pra um lugar bem pouco usual, assim. Eu até então não conheço ninguém que tenha ido pra esse lugar. Mas eu não vou contar agora, porque esses dias eu ouvi um ditado de que a gente só fala as coisas depois que elas acontecem. Enquanto não acontece, a gente não fala, porque as pessoas ficam botando o olho, né? Então eu vou ficar, caladinho. Mas eu vou contar pra vocês quando chegar a hora. Vamos pro próximo assunto. Isso aqui é um pouco mais sério, né? Quer dizer, sério não, né? Mas acho que dessa esfera aí das fraudes, dos crimes, das pataquadas que acontecem no nosso país, tá todo mundo ligado nessa história do Banco Master. Você talvez não entenda exatamente o que aconteceu, né? E nem precisa, tá? Eu sou um defensor aqui da ignorância seletiva. Eu acho que a gente consome notícia demais e que isso não faz bem, não. Por isso que se você vier aqui pro Refil, você vai ouvir coisas que são verdadeiramente interessantes. Agora, eu vou entrar nesse assunto do Banco Master através da liquidação do Will Bank, tá? Bom, o Will Bank foi liquidado pelo Banco Central, certo? E ele me fez pensar sobre uma questão, que é a questão da propaganda. Porque o que acontece com a imagem das celebridades que emprestam, né, o rosto para as marcas que vão à falência por conta de um escândalo como esse? O Will Bank pertencia ao Banco Master, certo? E quando o Banco Master foi liquidado, o Will Bank foi liquidado junto. Só que assim, eles vinham investindo pesado em campanhas com artistas e influencers. Tipo assim, Vini Júnior, João Gomes, Pablo Vittar, o Belo também, o Luciano Huck, toda essa galera aí fez propaganda. E aí eu encontrei um artigo muito interessante na Infomoney que ouviu alguns especialistas falando sobre a relação de marcas e celebridades. E na era do cancelamento, acho que é um assunto que vale a pena abordar para dar uma colorida aí no seu repertório. Bom, segundo esses caras ouvidos ali pelo Infomoney, a relação entre marca e celebridade é sempre uma via de mão dupla. O influenciador empresta o seu prestígio, a sua confiança, e a marca devolve cachê, mas também devolve credibilidade e status, né? Até porque tem muita gente aí que faz propaganda de graça. Eu conheço gente que faz propaganda de graça só pra poder mostrar que é patrocinado, né? Então, assim, não é só dinheiro, também tem essa parte aí da credibilidade, né? Do status que o influenciador recebe ao fazer propaganda de um banco, como é o caso do que a gente tá falando aqui. O problema é que quando a marca quebra,
como foi o caso do Will Bank, né, e quebra bem quebrado, envolvido em crime e fraude, essa associação entre os influenciadores e a marca não some automaticamente. Porque assim, mesmo que o artista não tenha qualquer responsabilidade sobre a gestão da empresa, o público mistura as coisas. Bom, do ponto de vista técnico, é razoável que o influenciador alegue que apenas prestou um serviço e que não tinha como prever a falência do banco, né? Essas crises raramente são óbvias para quem está fora da operação. Ainda assim, especialistas em comunicação de risco apontam que marcas jovens, especialmente no setor financeiro, né, já deveriam acender um alerta maior em artistas e assessorias. Tipo assim, que marca é essa aí que quer me patrocinar, né? Que tipo de problema eu posso ter se eu vir a ser parceiro desses caras aí? E tem também uma dimensão ética nessa jogada aí, que é o consumidor. Muita gente vira cliente porque viu o Vini Júnior fazendo propaganda, né? E aí quando a empresa quebra, quem perde dinheiro não é o influenciador, é o público, né? Por isso, cresce essa ideia de que os influenciadores precisam se ver menos como mídia e mais como formadores de opinião, com responsabilidade real sobre o que eles recomendam. O que você acha? Quero saber a sua opinião. Você acha que o influenciador devia falar? Depois que dá esse problema aí, ele devia aparecer, pedir desculpa e tal? Ou que ele deveria ficar em silêncio, quietinho na dele? Alguns acham que só vale se manifestar se houver cobrança direta. Agora outros acham que posicionamento proativo, né, reconhecendo problemas, se solidarizando com quem foi afetado, protege mais a reputação no longo prazo. Eu nunca me envolvi com uma empresa que fez algo assim, né? Tipo, quebrar e levar junto dinheiro de centenas de milhares de pessoas. Mas eu já participei, já tive envolvido em cancelamento. E eu já fiquei quieto e já me comuniquei proativamente. Essa última vez aí, envolvendo um outro podcast que eu apresentava, onde um colega meu lá falou umas coisas que não pegou bem, cara, eu saí na frente, pedi desculpa, disse que não compartilhava da opinião e tomei uma atitude, né? Mas outras ocasiões eu fiquei frio. Então assim, não sei dizer o que foi melhor, o que foi pior. Eu acho que quando você levanta a lebre, todo mundo olha pra ela, né? E se você deixa a lebre escondida, muitas vezes as pessoas esquecem. Porque se tem algo que é certo nesse país aqui, é que hoje você pode ter sido cancelado, mas amanhã vai ser outra pessoa. E aí ninguém vai lembrar mais de você. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Vamos pro último assunto do dia. Falar um pouquinho de trends, né? Já que falamos de redes sociais aí, de influenciadores. Esse artigo do Globo aqui deu uma olhada para essa trend 2026 e o novo 2016. Você viu isso aí, né? Deve ter visto. São pessoas compartilhando fotos antigas, de 10 anos atrás, e fotos atuais, né? Mostrando como a vida mudou, como muita coisa mudou, né? Essa trend tomou conta aí das redes, incentivando. Começou com os famosos, mas várias pessoas estão pegando suas fotos antigas, né? E mostrando fotos atuais. E é óbvio que, como tudo na internet, isso aí começa como uma nostalgia, mas ligeirinho vira um debate, né? Tudo vira debate. Mas esse é um debate interessante, porque é um debate de estética e identidade. Bom, pela questão estética, cresceram entre os seguidores as críticas e as mudanças consideradas excessivas, especialmente no rosto de vários famosos que entraram na brincadeira. Tem gente até falando que essa trend aí ajudou a acelerar o fim da moda da harmonização facial, porque hoje tem uma cobrança maior por naturalidade. E quando o rosto muda demais, a sensação é de perda de identidade. Isso vai gerando um estranhamento em quem acompanha. Eu não sei se você curte isso aí. Tem uma audiência feminina bastante grande aqui, né? Homens faz menos preenchimento no rosto e tal, mulher faz mais. O que vocês acham disso aí? Eu não curto, tá? Eu vou falar. Desculpa aí se você tá me ouvindo com um beição encostando lá no para-brisa do carro, lá na frente, inchado, né, de ácido hialurônico. Mas não é minha praia não, tá? Eu curto naturel, né? Je parle français, je suis Arthur. Que mentira, não falo francês coisa nenhuma. Bom, vamos falar um pouco agora do lado emocional dessa trend, desse debate todo aí. Psiquiatras e psicólogos alertam que esse tipo de comparação constante pode afetar a saúde mental, sobretudo quando o passado é idealizado como melhor do que o presente. A nostalgia pode fortalecer pertencimento, mas ela vira um problema quando alimenta a frustração, tristeza e a ideia de que o melhor já passou. Eu fui
no meu rolo de câmera procurar fotos minhas de 2016 pra ver como que eu era. Eu não achei. Eu não sei o que aconteceu em 2016. Eu acho que eu troquei de celular, porque o meu iCloud ali, meu Fotos, é 2014, 15 e aí pula direto pro 17. Mas assim, se eu for em 2016 parecido com como era em 2017 ou 2015, bicho, eu tô muito melhor agora. Você não vai ver fotos minhas antigas no meu Instagram. E tem outra coisa, tá? Bem ligada com como esses famosos se comunicavam em 2016 versus hoje em dia. Nesse artigo do Globo aqui, eles ouviram os profissionais de oratória apontando que muitas pessoas passaram a adotar hoje um tom mais simples e mais cuidadoso, tipo assim, tentando parecer menos ensaiado, né? Antigamente, esses influenciadores pareciam mais naturais e hoje eles parecem mais naturalmente forçados. Interessante, né? Essa trend mudou uma coisa na cabeça das pessoas. A gente foi exposto a como as pessoas que a gente acompanha há muito tempo eram versus como elas ficaram. E muita gente não gostou do que viu no seu influenciador favorito. Porque rolou uma mudança coletiva de valores, né? Se antes aqueles rostos altamente padronizados, né, harmonizados e hialuroniquizados eram celebrados, hoje cresce o interesse por autenticidade, pela aceitação do tempo. O sucesso do 2026 e o novo 2016 mostra que o que é legal é quem é real. E eu já vou cantar uma pedra aqui. Hoje a gente vive a moda, né, dos monjaros, Ozempics e canetinhas emagrecedoras. Quanto tempo vocês acham que vai levar pra ser... pra gente achar que quem tem corpo normal, bonito de novo? Essa forma física mudou muito ao longo do tempo. Na época medieval, as pessoas gordas eram consideradas belas e ricas, porque tinham dinheiro pra comer. Aí a gente entrou ali a partir dos anos 80, 90, numa outra história da magreza, né? Com todos os problemas que os causou. Veio a anorexia, veio a bulimia. E hoje a gente está falando sobre uma aceitação da naturalidade, afastando os procedimentos estéticos que ficaram tão populares a partir dos anos 2000. É sempre interessante ver que as modas e os gostos andam em ciclos. Agora eu quero falar do livro que eu tô lendo. Essa semana eu ganhei de presente aqui em casa da Efeito Vírgula. A Efeito Vírgula é a empresa que me representa nas palestras. E... representa a mim, Alice Bastos Neves, o Potter e mais uma galera muito legal aí da comunicação. E o Pianger está também envolvido nesse projeto. E eu recebi de presente esse livro aqui, A Arte de Gastar Dinheiro, do Morgan Housel. Eu já falei do Morgan Housel aqui. Se você é ouvinte do programa, você talvez lembre que eu sugeri um livro que se chama O Mesmo de Sempre. É um livro espetacular, que fala muito sobre as coisas mais importantes ainda serem as mesmas de muito tempo atrás. Apesar de inovação, apesar de mudanças tecnológicas, apesar das incríveis novidades que todos os dias aparecem na nossa frente, aquilo que importa permanece igual. Então, esse livro vale a pena ler. E esse aqui também. A Arte de Gastar Dinheiro fala sobre escolhas simples para uma vida equilibrada. Ele não fala sobre ganhar dinheiro, como muitos outros tentam convencer você de que você deveria estar preocupado e ocupando seu tempo. Ele fala sobre gastar, sobre você não ser um escravo do dinheiro, sobre você não agir com grana daquela forma que não funciona, que é tipo, preciso comprar um relógio para poder ser bem aceito na minha empresa, preciso comprar um carro para pensarem que eu sou foda. O Morgan Housel aborda em A Arte de Gastar Dinheiro que quem a gente é ou por que as pessoas gostam da gente passa longe do que a gente tem, e sim muito mais perto de quem a gente é. Então, se você tiver a fim de uma leitura para esse início de 2026, pega A Arte de Gastar Dinheiro. Você encontra ele na Amazon facinho. Se tiver com preguiça de procurar, já vai aqui na descrição do episódio que tem um link ali meu de afiliado, que além de você ler um livro incrível, vai estar me dando alguns poucos centavos de comissão se você comprar esse livro na Amazon, tá? Espero que tenha sido uma boa dica. Procura, tenho certeza que você vai gostar. O review dessa sexta vai ficando por aqui com a promessa de voltar na segunda-feira. Semana que vem todinha tá liso o review, tá? De segunda a sexta, às 6 da manhã, aquela coisa que a gente gosta, tcharará, tcharará, tcharará. Aí na outra semana eu vou pra praia de novo. Estarei em Torres,
fazendo o refil direto da Praia da Cal, como eu fiz no começo agora de 2026, em janeiro, né? Então, é só para todo mundo ficar na mesma página que o refil não para. Eu tô aí, tô on, o pai tá on, entregando coisa pra vocês. Então, por favor, te inscreve no canal do YouTube, compartilha os episódios do Spotify. Se quiser acessar o apoia.se/refilpodcast e me dá R$20 por mês, vai ajudar a pagar as contas do programa, que fatura 0 pilas, mas gasta alguns. Então vou ficar muito feliz. Mas o principal é ter você aqui comigo. Então, segunda-feira a gente tá de volta.